Bora, Fiel, se ligando que o Carlos Simon falou sobre as decisões do Daronco nos 2 gols anulados do Corinthians. Será que foi válido? Será que ele acertou? Será que ele errou? O Simon explicou pra gente aí certinho. O Daronco, que a gente sabe que é um péssimo árbitro e sempre prejudica o Corinthians. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Timão que amassou o Vasco 3-0, tá bom demais. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pela qualidade de elenco, mas que faz o Corinthians ser mais forte do que quando o Corinthians joga com 3 homens, opção do Romero, por exemplo, pelo lado direito. Bom, a gente volta ao tema, mas antes tem muito corintiano pelo Brasil falando, mas aqueles gols anulados, não é possível. Vamos falar de arbitragem agora, contato com o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo, Carlos Simon, aqui no Sport Center. Ô, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Edu Elias. Um abração para você, saudade do amigo. Um abraço aí pro nosso capitão, Fábio Luciano, pro Zé Elias. O Fernando, que nós já tivemos no jogo do Barcelona, um pouco mais cedo. É sempre uma satisfação entrar nesse programa. O Zé Elias não cumprimentou. Deve ter algum motivo. Não, tudo bom, Simon? É sempre um prazer falar com o Simon. Eu fico sempre com medo. Se ele tiver ele falou. Então, tiver o cartão... Eu quis provocar a polêmica aqui. Eu fico sempre com medo. O cartãozinho amarelo tá sempre ali no bolso. Somos dois. A gente tá sempre... Ô, Simon, então, desculpe a nossa falha. Oi, Edu, foi minha. Não, acho que tu até é que eu sempre chamo o Zé, de que o Zé gostava de um tornozelo e essa vez eu não falei isso. Deve ter sido isso. Ô, Simon, mas vamos lá, vamos com os gols anulados, né, companheiro? O primeiro é uma falta no Pumita, que estava ali tentando defender, e o toque mesmo do joelho nele, ele cai por causa do toque, na sua opinião? O árbitro é o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo o Rodrigo D'Alonso. Há um toque, é um toque sem querer, mas sem querer não, é falta, de acordo com a regra. Então ele acaba impedindo o jogador de disputar a bola. Muitos lances já aconteceram desse tipo de jogador sem querer. Ele tocou com o joelho no pé, não é? Às vezes toca com o joelho na perna, tem um trançapé, o jogador acaba caindo. Ele é impossibilitado de disputar a bola e com isso o jogador do Corinthians comete a infração. O gol foi bem anulado. Embora o Daronco estava muito próximo da jogada, né? É uma falta sem querer, mas sem querer também é infração. Então tá certo em anular esse gol do Corinthians. E aí, só no VAR, né, que vem o VAR chama, o Daronco vê ali. Realmente é um lance rápido, desequilibra o público. Agora, ele vai e fica. Parece que ele tomou um tiro, o Capita. Não faltou malandragem pro jogador também? Que aí chama mais chamar a atenção do árbitro, né, pra jogada. Porque também o jogador, ele sabe que vai ter o VAR, né, que vai ter uma análise ali. E quando você, no lance em si, mas não dá pra difícil confiar, né? você achar ali o contato. Mas depois que você vai pro VAR ver as imagens, realmente tem ali, né. Às vezes é tão rápido que ele nem sente, nem entende a jogada. Exatamente, né? Exatamente. Ele fica, morri. Porque o normal, o cara cai, já tenta levantar, ele já levanta o braço reclamando. Ainda mais para gerar dúvida a cabeça do árbitro também. Ajuda o árbitro também, né, Simon, quando tem uma sinalização. Você já falou isso várias vezes, o árbitro precisa também ler o que está acontecendo, as reações e tudo, né? Eu ia falar para o Simon, não sei se o Simon vai concordar comigo. Nenhum jogador do Vasco levantou os braços, com exceção do rapaz que estava do lado direito ali, que ele só abriu assim, mas foi tão timidamente, sobre a passividade que a gente estava falando. Foi tão tímido, assim, porque ninguém levantou o braço. Que pode ser um braço de falar assim, poxa, toma mais um gol. Ou se não, falou assim, caiu, meu, levanta, entendeu? Tem isso também, né? Não sei se o Simon tem essa percepção. Não tem, mas o Daronco também estava próximo. É um lance que um árbitro, não é do gabarito do Daronco, da FIFA, teria que ter marcado no campo de jogo. Ele está próximo, a jogada está limpa na frente dele. Eu acho que aí ele não tem. Aí, evidentemente que muitas vezes o árbitro faz aquela leitura, né? Visão periférica, o jogador protesta ou não protesta, enfim. Quando há um jogador ou dois que reclamam, é do jogo, é do futebol. Quando vários jogadores vêm para cima do árbitro, aí o árbitro tem que repensar, fazer uma reflexão. Mas nesse caso, a falta aconteceu, poderia ter sido marcada no campo, né? Foram 34 faltas nesse jogo e 5 cartões amarelos. Mas enfim, o VAR está aí para isso também e acabou anulando corretamente o gol do Corinthians. Pois é, a gente fala ali do VAR, que tem gente que discute. Esse é o tipo de lance que o gol teria sido marcado. E o VAR fez com que a marcação fosse correta, né? Acho que todo mundo concordar aqui que houve o toque, né? É isso.
Foi até difícil pegar a câmera exata, mas quando você vê, não tem dúvida, né? Porque também o Pumita não ia cair desse jeito numa marcação, né? Até que a gente estava vendo o jogo na redação, achou esquisito, né? Da forma como ele cai, tem um ângulo que é muito esclarecedor. Não tem intenção o Bidu, mas no trança-pé ele acaba derrubando o Pumita, que seria o jogador que ia acompanhar, né, o Matheus Bidu ali e tentar pelo menos uma marcação. Então, acho que nesse lance eu estou muito com o Simon, acertou a arbitragem. Ô Simon, e tem o golaço do Memphis Depay. No começo da jogada, o Donelli faz o lançamento e aí tem o impedimento. E aí a dúvida é o Yuri que está ali, né? Se ele participa da jogada ou não. O que você achou desse lance? Foi acertada a decisão? O Yuri, não é pelo que dá para ver, ele está em posição de impedimento. Se ele está em posição de impedimento, não é, aí é uma irregularidade e tem que ser marcada a irregularidade. Então, eu também concordo, o gol foi muito bonito do Memphis Depay, que jogou muita bola, mas o Yuri no começo da jogada, ele está numa posição de impedimento, né, em que ele vai participar da jogada. Então, a origem do gol sai de uma questão irregular, por isso que o gol foi anulado. É lá atrás, né? Lá no chute do Matheus Donelli. E realmente o impedimento é claro, né? Alguma coisa a comentar, amigo? E na hora do toque do Piton não tem algum tipo de mudança? Porque na hora que o Piton toca na bola, né, rebate, o Yuri já não está mais impedido, né? Tem alguma mudança na interpretação por conta disso, Simon? Não, porque eu acho que foi quando se trata de um desvio e tal, ele está muito impedido, ele vai participar da jogada. Então a regra 11, que trata o impedimento, diz interferir a um adversário. E por isso ele ganha uma vantagem do impedimento. Se fosse uma falta, aí sim não seria um APP, como se diz na linguagem da arbitragem, porque a bola foi para o goleiro, voltou e etc. Mas como é um lance de impedimento, ele deveria ter sido parado na hora. E aí acertou, o VAR interveio corretamente e por isso foi bem anulado. Como impedimento, realmente foi claro, né, Simon? Quer dizer, o bandeirinha deveria ter levantado ali. E aí tem torcedor falando, poxa, mas demora tanto para o lance ser concluído, mas é o que você falou, poderia ser, não se levar em consideração se tivesse voltado para o goleiro, teria que ser mais tempo, é isso? Para não considerar o impedimento? Não, se fosse uma falta de jogo, não é? Porque a falta ela tem que ter a verticalidade. Muitas vezes tu teve uma falta e aí imediatamente sai o gol, volta e anula. Não é o caso. Aí foi um lance de impedimento, ele está fora, ele não poderia participar da jogada e ele participou. Então muitas vezes isso acontece, tem acontecido demais, até os assistentes estão deixando para o VAR, para a jogada concluir e aí o VAR entra em ação. E o próprio árbitro também muitas vezes não toma decisão para o VAR tomar. Então isso me parece um equívoco. O VAR não deve servir de bengala para ninguém. Ele é uma ferramenta que veio para auxiliar o futebol, só que tem que ser bem usado. E me parece que no Brasil fica muito... os árbitros esperam a decisão do VAR e por isso que dá essas complicações. Mas o campeonato está começando, Edu. Tem muita água para rolar embaixo da ponte. Pelo menos a questão dos 8 segundos aí me parece que não aconteceu nesse jogo e nem na derrota do Grêmio para o Ceará por 2-0 também não tivemos os goleiros retendo a bola por mais de 8 segundos para repor em jogo. Porque isso aí também vai dar muito o que falar durante a competição. Na primeira rodada tivemos 3 casos. Ô Simon, eu gostaria de saber, porque nós tivemos, né, nos últimos anos, sempre um presidente da comissão disciplinar, era o Gaciba, depois veio o CNM, então agora nós temos uma comissão. Como serão as análises dessa comissão? Como você já tem alguma notícia? Como serão feitas, né, essas análises divulgadas para o público depois dos jogos? Porque até agora só falaram que tem essa comissão. Mas ninguém especificou como será feito, né? Até para corrigir os árbitros, inclusive, né? Eles deram um parecer. Ou não, porque agora eles deram um parecer, Zé, que é formada pelo Sandro Meirahit, que está nos Estados Unidos, o Nestor Pitana, que é argentino, mas trabalha no Equador, e o Nicolas Riccioli, que é italiano. Eles vão dar parecer sobre as jogadas técnicas. E eles largaram uma circular essa semana, do meu modo de ver, totalmente equivocado, porque teve um gol aqui na arena do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que foi jogo perigoso. O lateral do Grêmio levantou demais o pé e a ação do defensor do Atlético Mineiro tenta até recuar a cabeça
para não tocar a cabeça nas travas da chuteira. Isso é jogada perigosa. Com contato físico é tiro livre direto, sem contato físico, que foi o caso, é tiro livre indireto. E essa semana eles colocaram a circular aí dizendo que não, que a atitude foi correta. Né? Então eu acho que há um entendimento errado. Hoje no próprio jogo do Grêmio a Edna deu um jogo perigoso no meio campo, né? E que foi jogo perigoso. Então um árbitro marca, no caso a árbitra Edna, o outro não marca. E essa comissão desses 3 árbitros aí que vão dar esse tipo de parecer, né, já começou, no meu ponto de vista, equivocado. Mas enfim, eles estão lá para fazer isso. Eles vão, todo lance polêmico, e esses aí também vai para a análise deles, e eles vão emitir um parecer. O que isso vai mudar a arbitragem brasileira? Te confesso, meu amigo, que é muito difícil. Tem que fazer um trabalho muito forte, né, de reestruturação completa da arbitragem brasileira. Mas vamos acompanhar aí esse campeonato brasileiro. Parece que não mudou muita coisa. Vamos acompanhar. Vamos ver se essa lei dos 8 segundos pega, né? No continente, no país. Tem lei que não pega, né? Os árbitros têm que marcar. Às vezes a gente vê que... esquecem, parece. E agora veio o ofício da CBF também, que o jogador não pode subir na bola como fez o Soteldo lá atrás no Santos, como fez o Memphis Depay, que é uma provocação para evitar confusão, então saiu essa determinação. Isso é uma vergonha. Quem assinou e quem fez isso aí não joga futebol. Não joga futebol. A questão, daqui a pouco eles vão proibir os jogadores de driblar. Não pode driblar não, senão você vai ofender o jogador, você não pode dar caneta. Pode dar confusão. Porque uma pisada na bola é a mesma coisa que uma caneta, dependendo da interpretação. Como eles utilizaram essa interpretação de ofensa, de provocação, uma caneta, dependendo do lance, dependendo do momento do jogo, eles vão interpretar de acordo com o grito da torcida. Então você dá um drible, a torcida grita, então já tem uma nova, né? Isso aqui não pode porque você vai provocar. Mas você não ia ficar bravo se o cara subisse na bola? Não, eu tenho que saber, é minha profissão, Edu, eu tenho que saber. O cara provocou, tem a linha tênue de jogo e existem várias formas de você acertar as contas. Entendeu? O problema não é esse. A provocação está dentro do jogo. Está dentro do jogo, não tem. Eu acho um absurdo. Quem é o Rodrigo Sintra, né? Que assinou pelo presidente, pelo menos é o que eu vi ali. Tem tantas coisas, né? Que eles precisam se preocupar com a própria arbitragem. O Simon acabou de falar, nós não sabemos como é que os árbitros irão apitar, porque daqui a pouco tem uma sequência de jogos. Sequência de erros aparecerão. Nós já temos aí um duplo critério, né? Um critério diferente. Num jogo foi falta, no outro jogo não foi. No que não foi falta determinou um gol e talvez, né, se não tivesse sido o gol, talvez o jogo teria sido diferente. E ninguém sabe nada. Aí vem um gênio lá que tenho certeza que nunca jogou futebol, fala que se o jogador pisar na bola, né, é uma provocação. Que provocação? Qual a provocação? Sabe, não existe. Estão querendo acabar. Daqui a pouco você não pode comemorar, já não pode, né? Em determinados momentos você não pode comemorar gol, você não pode fazer nada. Eu lembro de um absurdo que teve, né? As pessoas não entendem que o futebol é um espetáculo, que os torcedores vão a campo para ver os jogadores de futebol fazendo esse tipo de situação de entretenimento. O Gabigol fez um gol e uma menina estava com cartaz na época, acho que vocês vão lembrar do lance. Aí o Gabigol foi lá e pegou o cartaz da mão de uma menina e colocou, o Gabigol fez o gol. Aí tomou o cartão amarelo. Desculpa, tomou o cartão amarelo, é para retardar. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar quanto tempo os árbitros ficam parados ou marcando faltinha e parados para respirar, conversando com os jogadores. Vamos começar a marcar assim, se o problema é tempo. Não, vai acrescentar no tempo. O Simon sabe o que eu estou falando, porque é a experiência do árbitro também. Às vezes corre muito, tem que parar o jogo, tem que respirar, porque ele não aguenta. Hoje o jogo é muito rápido. Então vamos fazer o seguinte, se vale para o jogador, vale para o árbitro também. Sabe, é um absurdo atrás do outro. Você não vai poder, daqui a pouco não pode jogar futebol. Então é aquela, né, pessoal, quem sou eu para discordar de um ex-árbitro aí, o Carlos Simon, que foi muito respeitado aí no meio do futebol. Claro que errou também como árbitro, ele é um ser humano, deve ter errado pra caramba como árbitro, mas ele falou que realmente o árbitro acertou nos 2 lances. Eu continuo achando que no segundo impedimento, no segundo gol anulado, era uma segunda jogada, então não deveria ter sido anulado esse gol. Seria ali, acho que o terceiro do Corinthians. Então, mas tá bom demais. Foi 3-0, poderia ter sido 4-5. Claro que no segundo tempo ali o Corinthians deu uma recuada, deu uma respirada com 2-0, mas sofreu esse risco ali de tomar o primeiro gol. Com 2-1, os caras iam vir pra cima. Claro que o time do Vasco aí que entrou, não sei se foi o time completamente reserva ou misto, muito ruim, muito fraco. O Carelli que deixou o Vegete no banco, o Coutinho acho que nem entrou, né? E outros jogadores também, o Adson, ex-Corinthians. Mas o time do Vasco é muito fraco.
Então, é um time que vai brigar aí de meio de tabela, talvez rebaixamento aí, dependendo. E esse ano o Campeonato Brasileiro tá muito difícil, então é importantíssimo a gente já começar na segunda rodada com uma vitória para dar uma tranquilidade. Claro, são 4 pontos ainda, mas não perdemos, estamos invicto. E no meio da semana aí, a gente vai pegar o América de Cali pela Sul-Americana. Vai ser um jogo difícil, porém dá para ganhar e tentar se recuperar na competição. E no próximo final de semana já tem Corinthians e Palmeiras, na verdade na Casa dos Porcos lá. Mas eu acho que vai ser na Arena Barueri esse jogo. Então os caras vão vir babando pra cima do Coringão, hein? Então, semana que vem já tem clássico de novo, e o derby, pra gente poder... E esse jogo aí vai ser no sábado, hein? Sabadão às 6h30 também, mesmo horário de hoje. Então, semana que vem, empatezinho lá tá bom, né? Esse empate, mas se vencer lá, melhor ainda. Pra deixar essa porcada aí chorando mais uma vez. O Ramon Dias que virou... Ixi, o Ramon Dias foi expulso, né? Ele não vai ficar no banco de reservas contra o Palmeiras. Caramba, esqueci dessa expulsão do Ramon Dias. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida. É nóis, Corinthians. Vai, Corinthians!